Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao quinto episódio da websérie Pi ao Quadrado. Nos episódios anteriores, nós falamos de planejamento estratégico, construção de funil de ideias, falamos sobre o canal propriamente dito, né? Falamos sobre recursos financeiros, alocação torre de investimento, e agora nós vamos falar a respeito da curva ou trilha de capacitação. Essa trilha de capacitação, ela foca, o objetivo dela é cruzar a proficiência, a trilha de capacitação, a trilha de formação, a trilha de proficiência. É cruzar a proficiência com o quadrante das entregas, que estão no portfólio de entregas que a gente estabeleceu. Então, aqui o propósito é fazer esse cruzamento para que a gente possa alocar as pessoas certas, com as habilidades certas, e para os desafios certos, que elas terão competência para exercer a sua função, exercer ao máximo as suas habilidades, para que tenha êxito, né, e sucesso na entrega do que lhe foi demandado. Né? Então, aqui nesse episódio, esse quinto episódio da série, nós vamos fazer esse cruzamento. Aqui vai um recado, porque vocês viram, eu mudei de estúdio, tal, demorei um pouquinho na continuidade da gravação dos episódios, mas agora eu prometo que a cadência se manterá. Então, aqui tem uma dica do seguinte, lógico, no final dessa websérie, nós temos mais ou menos, talvez uns 2 a 3 episódios a mais, eu vou lançar uma surpresa no mercado, e quem tiver inscrito no canal, com certeza vai se privilegiar de alguns benefícios dessa surpresa no final. Então, não esqueça, já estou falando no começo, se inscreva no canal, deixa lá, dá a sua curtida, dá seu like e tal, principalmente se inscreva, porque no final dessa websérie, tenho certeza que você vai gostar do que você irá se beneficiar. E quem não se inscreveu ainda, vai lá, corre, se inscreve, que não tem o volume mínimo de pessoas para se beneficiar do que eu vou lançar no final da websérie, mas as pessoas que se inscreverem, lógico, vão estar à frente, né? Vão ter benefícios a mais das pessoas que não se inscreveram no canal. Tudo bem? Então, voltando a esse quinto episódio, nós vamos, então, desbravar como a gente cruza essas habilidades com os desafios estabelecidos no portfólio, né? Aqui fica, lógico, vou puxar meu quadro, aquele quadro de rascunho que você já conhece, né? Vou rascunhar um pouco, rabiscar um pouco, mas é claro que é fundamental, nós falamos de recurso, alocação de recurso financeiro, né? No episódio anterior, e agora a nossa proposta é falar de alocação de recurso pessoa, né? Indivíduo, colaborador. Então, vamos lá? Vamos rabiscar agora no quadro? Bora! Aqui está meu famoso quadro que você já conhece. Então, o quadro mudou, está menor o quadro. Antes usava um quadro maior, mas esse é um quadrinho menor. O rabisco fica menor. Né? Então, só para lembrar, nós fizemos o quadrante, né? Aquele quadrante de dispersão. Então, o quadrante de dispersão, que a gente tem as ideias lá, plotadas, né? São quadrantes que talvez demonstrem, depende do eixo, né, que você criou, mas demonstrem complexidade das ideias. Então, digamos que aqui a gente tem quadrante 1, quadrante 2, 3 e 4. E o quadrante 3 é o mais complexo, tudo bem? Um exemplo. Aí nós vamos fazer a trilha de proficiência, né? Vamos entender o que é essa trilha de proficiência. A gente vai fazendo essa trilha, uma trilha até chegar nesse quadrante, onde a gente vai pegar agora que a parte de cima, por exemplo, são disciplinas ou habilidades de soft skill. Embaixo são as disciplinas ou habilidades de hard skill. Tudo bem? Então, ou seja, você tem aqui agora uma divisória, né? Então você tem uma divisória aqui de soft skill e hard skill, para cima e para baixo, onde você vai definindo
o que você exige do profissional. Tudo bem? Aí você vai fazer cortes para definir os níveis. Então aqui é nível 0, nível 1, nível 2 e nível 3. Por que esses níveis? O que você está fazendo aqui? Aqui agora você vai começar a desenhar qual é o grau, o nível de proficiência ou conhecimento, mas eu gosto muito da proficiência, né? De proficiência que o profissional tem. Aí, de acordo com esse nível de proficiência, você aloca o profissional para tocar projetos num determinado quadrante. Então, digamos que você quer contratar ou alocar um gerente de projeto para tocar uma iniciativa que você tem no portfólio, né? Então, você vai falar o seguinte, o nível 0 são os conhecimentos mínimos, né? As habilidades mínimas que eu preciso dessa pessoa. Eu preciso minimamente que ele saiba desenvolver um escopo, elaborar um escopo. Eu preciso que ele se relacione com os times técnicos, não precisa relacionar com o corpo executivo, mas pelo menos os times técnicos, eu preciso que ele se relacione, que ele se articule bem nos times técnicos, que conheça as principais técnicas de gestão do projeto. Então aqui eu vou pôr quais são as técnicas, escopo, elaboração de tempo, elaboração de custo inicial, elaboração de nem risco não vou pôr aqui, digamos que eu não preciso de mapeamento de risco aqui nesse primeiro nível. No segundo nível, eu começo a elevar. Então, no segundo nível, eu já preciso ter uma estrutura analítica de risco aqui, já preciso ter que ele tenha uma habilidade de integração e comunicação um pouco maior, e aí eu vou montando essas grades. Então, digamos, no último nível, eu preciso que ele seja um formador de alianças, seja um gestor de portfólio e programa, tenha o conceito de curva S muito bem estabelecido. Então, ele é uma pessoa formadora de parcerias, alianças, é uma pessoa política dentro da empresa. Então o que acontece? Ele tem, no nível 3, são as maiores habilidades dentro desse perfil de GP. Aí, quando eu for alocar alguém num projeto, eu vou olhar o quadrante desse projeto, dessa entrega. Digamos que ele é o quadrante 2, é o quadrante de entregas simples, entregas curtas, nada complexo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atrelar pessoas que têm perfis de níveis menores do que níveis maiores. Que é a mesma coisa do que, de repente, eu pegar uma Ferrari para ir até a esquina comprar pão. Não faz sentido eu fazer isso. O custo disso é muito alto, de eu pegar uma Ferrari, combustível, essas coisas, o carro, para andar um quarteirão, em vez de eu pegar um patinete, um skate, eu ia até provavelmente a pé pegar esse pão na padaria. Então, é mais ou menos essa analogia, né? Aqui eu vou pegar profissionais que têm competências, habilidades não tão exigidas no mercado, mas que consigam atender a minha necessidade nos desafios que eu tenho aqui no quadrante de menor complexidade. Outra contrapartida é verdadeira. Então, projetos muito complexos, eu vou pegar pessoas que têm um nível de proficiência, de conhecimentos e habilidades que eu consiga atrelar e dar desafios grandes para ele. Então, ele consegue, eu sei que essa pessoa vai dar conta. Muito acontece nas empresas, eu acho que você talvez tenha já visto e presenciado isso, tem pessoas que são com nível baixo de proficiência. Essas pessoas são direcionadas e alocadas para tocar projetos de alta complexidade. Isso dá um choque na estrutura. Por quê? Com certeza eu estou matando o profissional. Duas coisas acontecem, né? Eu mato o profissional porque eu dou uma carga de desafios para ele muito maior do que ele tem habilidade de executar e concluir, e mato o projeto, porque com certeza no final ou no meio do projeto eu vou ter que trocar esse profissional, porque eu vou ver que ele não está atendendo às necessidades do projeto ou daquela demanda lá. Então eu acabo trocando. E posso até chegar na consequência de acabar não trocar esse profissional e acabar não entregando o que eu me comprometi a entregar naquele desafio, né, naquele quadrante do portfólio propriamente dito. Então, isso aqui ajuda a gente a alocar as pessoas certas no lugar certo. Fora isso, tem uma outra vantagem também que é muito importante. Quando você faz essa trilha de competência e mostra para o profissional qual é o score dele, então você tem um score de competência,
eu gosto muito do score, né? Para mim a base de tudo é matemática, né? Então, que você cria um score, então cada pontuação, cada competência que ele tem, vai somando seu score, o score dele, você fala assim, olha onde você está posicionado, você tem um pouco de conhecimento aqui, um pouco aqui, está bem espalhado. Então, quando estiver bem espalhado, quer dizer que ele não tem nenhum nível completado. Então, na verdade, ele teria que completar o nível mais básico para depois passar para o nível seguinte. Então, se estiver muito espalhado, mas eu tenho um pouco de conhecimento aqui de gestão de portfólio, já fiz um pouco, tenho um pouco de conhecimento de mapeamento de escopo, não, um pouco não. Completa as habilidades no nível para você ser considerado o nível seguinte. Então, se você tiver um pouco espalhado e não tem nenhum nível completo, eu vou considerar que você é nível 0. Se você completou as habilidades do nível 0, eu vou considerar agora que você está no nível 1. Mas eu tenho habilidades do nível 3, nível 4, nível 5, não importa, mas você não tem todas as habilidades no nível que você está. Então, eu considero que você está no nível 2, no nível 1. E assim eu vou fazendo essa análise. Então, o que acontece? Para o profissional, aí vai falar assim, eu quero grandes desafios maiores. Lógico, desafios maiores, a visibilidade é maior, os benefícios talvez sejam maiores, tem empresas que pagam para grandes projetos, bônus do projeto. Então, lógico que a pessoa quer tocar projetos de maior complexidade por causa dos benefícios e da visibilidade, mas às vezes ela não tem essa competência. Então, o que você faz? Você dá uma trilha de informação para ela ter e buscar conhecimento e buscar a sua própria formação. Ou até você estipular treinamento, uma verba de treinamento, onde você começa a liberar essa verba de treinamento em cima de habilidades que realmente a pessoa necessita, porque está claro, está mapeado ali nessa trilha de competência onde ele precisa se desenvolver. Então você ajuda, são duas coisas, né, que ocorrem aí, né? Você aloca corretamente o profissional, então você não mata um profissional, não mata um recurso, e não mata seu projeto, consequentemente, e você dá visibilidade para o profissional, para o colaborador, que caminho ele tem que chegar para pegar melhores projetos, né, ter melhor visibilidade ou até aumento, né? Isso aqui pode ser considerado também como faixas de aumento. Então, se a pessoa chegar com proficiência nível 3, nível 4, a maior proficiência, lógico que tem que ser reconhecido por isso. Não só reconhecido em lidar maiores desafios na empresa, e também né, assumir maiores posições dentro da empresa, né? Porque ficou claro que tem mais responsabilidades agora com habilidades e competências que lhe ajudam a entregar coisas mais complexas, né? Então, essa trilha de competência ajuda nesses aspectos, na alocação e no desenvolvimento profissional. Agora, lógico, essa trilha é feita por cada perfil. Então, aqui eu fiz uma trilha de competência para um GP. Essa trilha de competência tem que fazer para um cargo de engenheiro, para um cargo de auditor. Então, assim, todas as competências dentro de uma empresa, nos cargos dentro de uma empresa, deveria ter a sua trilha de competência mapeada. Porque se você tem um projeto que vai demandar não só um GP, vai demandar também um engenheiro, às vezes um engenheiro, um arquiteto que você precisa, não é um arquiteto com tamanho competência, tamanho graduação, ou um arquiteto que tem um valor no mercado muito maior. Eu posso pegar um arquiteto um pouco mais júnior, porque o que eu preciso é só desenho de layout no meu projeto. Porém, em GP eu preciso de alta competência. Então, você vai mapeando quais são as competências que você quer, ou quais são os score mínimos que você quer para a sua entrega, para o seu projeto, no portfólio, e vai compondo os seus times de acordo com esses skills. Então você já sabe que você não vai pegar um arquiteto sênior, você precisa de um arquiteto júnior, e isso ajuda muito no custo do seu projeto, da sua iniciativa. Porque é lógico que custa bem menos uma pessoa básica, conhecimento básico, do que uma pessoa que tem conhecimento profundo em determinado assunto. Isso é claro. Então isso influencia também o preço do teu projeto como um todo. Então, se você fizer a calibragem correta dessas atribuições para os skills, para os cargos corretos, e começar a alocar as pessoas, você vai estar super enxuto com o financeiro dos seus recursos e vai estar alocando as pessoas corretas de acordo com o que você realmente necessita e da complexidade que se espera das pessoas também.
Então, essa curva, essa trilha de proficiência, ela te ajuda em vários aspectos. Lógico, isso aqui tem que ser revisto constantemente, não dá para ser feito de uma hora para outra. A minha sugestão é que, para início, você comece definir qual é o quadrante que você vai colocar essa curva de proficiência. Talvez você fale assim, eu vou começar aqui, tudo que é iniciativa, projeto, que está no quadrante mais complexo, eu vou exigir esse mapeamento de proficiência para que eu tenha assertividade e minimize os riscos da não entrega, por N razões. Por o profissional não ter as habilidades, por trocar o profissional depois no meio do projeto, enfim. Então eu vou minimizar porque são grandes impactos. Então você pode decidir fazer só naquele determinado quadrante para aquelas iniciativas que estão lá. Ou ao contrário, você pode falar assim, não, eu vou começar devagar, por menos complexo, e começar a mapear esse negócio. Isso demanda tempo, mas uma vez depois que você definiu toda a sua curva de complexidade para os diferentes cargos dentro da empresa, eu tenho certeza, te dou a garantia de que as suas iniciativas vão ser entregues com mais eficiência, mais qualidade e com maior probabilidade de sucesso do que ao contrário. E fora que tem um engajamento também das pessoas, tem envolvimento das pessoas que elas se sentem enxergadas, elas se sentem posicionadas, elas sabem qual é o caminho que elas têm que seguir para que elas consigam ter novos desafios dentro da empresa. Então isso ajuda vários aspectos dentro do contexto do portfólio de entrega, né? Da execução do portfólio de entrega. Então isso aqui pode ser revisado anualmente. Por quê? Anualmente, semestralmente eu acho pesado, anualmente eu vi a cada 2 anos, né? Porque eu já mencionei na construção do portfólio que iniciativas podem entrar e podem sair. Como podem entrar e sair, dependendo das prioridades, dependendo do que acontece nessa gestão aqui, as habilidades também podem incluir novas habilidades ou sair habilidades dessa trilha de competência, proficiência, né? Então, essa trilha ela e deve ser dinâmica, mas não com muita recorrência, porque senão a gente fica também totalmente perdido, né? E perde o score, a referência daquele profissional. Pô, espera, aquele profissional era nível 3, agora é nível 2 ou 0. Porque entrou mais necessidade, mais habilidades ou mais disciplinas que antes não tinha. Então não pode ser tão flexível, mas tem que ter um nível de flexibilidade que a gente consiga adequar e ajustar os perfis e as disciplinas que são necessárias para fazer a entrega do seu portfólio. Então, essa gestão inteira da parte de capacitação, trilha de proficiência, níveis, eu acho que é extremamente eficiente. É diferente daquilo que você fala assim, o que é um júnior, pleno e um sênior, né? Você vê que aqui eu não usei essa nomenclatura, eu usei níveis, estágios, né? Estágio 1, 2, 3, 4, 5, N estágios que talvez você defina. Por que eu não usei júnior, pleno e sênior? Porque isso já está muito carimbado no mercado, é muito relativo, né? Um pleno, o que é um pleno? Às vezes ele tem um conhecimento muito amplo, mas não tem experiência, não tem calo na mão, né? Não tem vivência, mas o conhecimento dele é muito alto. Então aqui, nesses níveis, você põe também o grau de vivência que ele tem, né? Quantidade de projetos complexos que ele já tocou, pode ser uma das perguntas aqui, um dos níveis, uma das habilidades que ele tem que ter é o número de projetos, né, tocados com eficiência, projetos complexos, aí isso vai dar calo para ele lá. Então, você tem que fazer isso aqui rodar. E como é que você faz? Lógico que tudo isso aqui desce para um formulário, né? É um questionário que você vai fazer. Então, cada habilidade aqui que está aqui, soft ou hard skill, cada competência ou disciplina que está aqui, você vai descer isso para um formulário. E esse formulário vai ser aplicado para as pessoas que você quer alocar naquela entrega. E a pontuação dessas pessoas vai dar o posicionamento dela na trilha. E faz a trilha mesmo, faz o bonequinho assim da pessoa, onde está posicionado na trilha, e vai ver ludicamente, né, que ele tá na trilha, em que posição, e aí acaba sendo uma concorrência positiva, né, uma concorrência legal, que as pessoas se veem distribuídas na trilha, aí tem a corrida, né, quem está na frente, quem não está, então isso pode ser tratado de uma forma extremamente lúdica, que incentiva as pessoas também a buscarem seu autoconhecimento, né, incentiva as pessoas a buscarem seu autodesenvolvimento,
tudo que é lúdico desperta a competitividade, né? Aquela competição saudável, não é uma competição um querer arrancar o braço do outro, né? Então, isso ajuda um monte, tem um aspecto, isso aqui ajuda demais as organizações a cruzar essa trilha de competência e trilha de proficiência, o nome que você achar mais pertinente, com o portfólio de entregas. Isso funciona muito bem, uma vez estabelecido, uma vez montado, funciona muito bem. Lógico que você não vai fazer, como eu falei, da noite para o dia, não é questão de 1 mês, 2 meses, não, ao longo de 1 ano você vai desenvolver isso, mas eu tenho a certeza que no planejamento do ano seguinte, as suas entregas, se você fizer esse mapeamento, essa matriz, no ano seguinte, as suas entregas, você vai ver a diferença da qualidade só é engraçado, só porque você fez esse trabalhinho de cruzar proficiência versus portfólio de entrega. Bom, então é isso aqui que eu queria falar para vocês, né, dessa forma de você alocar recursos, né, os colaboradores de acordo com a necessidade e complexidade da sua carteira de entregas. Então, fica aí a dica, fica para reflexão também. E se a gente está falando de reflexão, pense um pouco, né? Quantas pessoas você já viu ser demitida porque elas foram alocadas num lugar que elas não tinham competência e habilidade para desenvolver ou entregar aquilo, né? E aí você pega uma boa pessoa, um bom técnico, promove esse técnico achando que ele vai ter habilidades mais gerenciais, mais de coordenação, ele não tem, dificilmente ele volta para a posição de técnico, né? O que acontece é que ele acaba literalmente sendo desligado da companhia porque ele não tem expectativa para aquela função, para aquela posição. Sendo que se ele tivesse se trabalhado, né? Se ele tivesse uma trilha dessa muito bem clara e desenhada, ele saberia que, para ser coordenador, eu preciso de algumas habilidades, competências que eu não tenho. E o gestor também enxergaria isso, nem iria propor para ele o cargo de coordenador. Ele ia ajudar essa pessoa na formação, na captação e no aprendizado, né, desses conhecimentos e habilidades, para depois, uma vez ele tendo o score adequado, aí com aquele score adequado, aquela posição adequada da trilha de proficiência lá, ele pode ser promovido. Então, quantas pessoas, eu já vi bastante gente sendo demitida por um erro, mais da liderança de alocar errado, ele no lugar errado, no momento errado, nas habilidades exigidas que ele não tinha. As pessoas, dificilmente eu vejo isso na empresa, esse cruzamento dessas informações. Então, por isso cabe aí uma reflexão. Espero que tenha contribuído para o seu momento aí corporativo, para as suas reflexões corporativas, e daqui a pouco a gente se vê no próximo episódio. Curta aí, dá seu like e vamos para frente. E daqui a pouco tem surpresa, então não deixa de se inscrever lá no canal, tá bom? Um abraço, até mais.